6 cartões, R$ 23.000 em dívida e a sensação de que estavam pagando e nunca saíam do lugar. Todo mês saía dinheiro da conta e mesmo assim a dívida aumentava. O problema não era o valor, era o sistema, e quando eles entenderam isso, tudo mudou. Mas antes de eu te contar como eles saíram dessa, preciso que você entenda uma coisa. Lucas e Marina não eram irresponsáveis, não eram gastadores compulsivos. Eles eram normais, perigosamente normais. E é por isso que a história deles importa, porque essa história também pode ser a sua. Lucas trabalhava numa empresa de logística, R$ 2.400 por mês. Marina era assistente administrativa, R$ 2.100. Somados, R$ 4.500. Não era pouco, mas também não era muito. Aí veio o casamento, o aluguel, as contas do mês, o básico. Só que o básico não cabe em R$ 4.500 quando você não sabe para onde o dinheiro vai. E foi aí que tudo começou. Primeiro foi um cartão, só para emergências. Funcionou por um tempo, até que a fatura virou uma conta fixa. Aí veio o segundo cartão, depois o terceiro. E de repente, eles estavam fazendo o que milhões de brasileiros fazem sem perceber, usando um cartão para pagar o outro. Pagavam no Nubank com o Inter com o Itaú parcelando no Nubank de novo, uma roda gigante financeira que nunca para. E o pior, eles achavam que estavam controlando. Porque todo mês eles pagavam alguma coisa, sabe? Mas a dívida não diminuía, ela crescia silenciosamente, cruelmente. Até que um dia, Marina abriu o aplicativo e viu R$ 23.000 espalhados em 6 cartões, juros sobre juros, parcelas mínimas que não pagavam nem os juros do mês. E ela chorou. Não pelo número, mas porque pela primeira vez ela percebeu que estava cansada de fingir que dava conta. Lucas chegou em casa naquela noite e encontrou Marina na mesa da cozinha, papéis espalhados e olhos vermelhos. Ela só mostrou a tela. E foi nesse momento que tudo mudou. Não porque tinham solução, mas porque pararam de fingir que estava tudo bem. A maioria das pessoas, quando vê 23 mil de dívida com salário de 4.500, desiste. Acha que não tem jeito. Lucas e Marina fizeram diferente. Eles decidiram entender o jogo. Mas para você entender o peso do que eles estavam carregando, preciso te contar 2 cenas. 2 que eles nunca esqueceram. A primeira foi numa sexta-feira à noite. Lucas e Marina estavam no mercado, carrinho cheio, nada de extravagância, arroz, feijão, frango, detergente, papel higiênico, o básico de uma semana. Na fila do caixa, Lucas passou o cartão. A máquina apitou, transação não autorizada. Ele tentou de novo, mesmo resultado. Marina abriu a bolsa, pegou o outro cartão. Passou, recusado. Tinha uma fila atrás deles enorme, as pessoas começaram a olhar. Lucas se inclinou para o ouvido de Marina e falou baixinho: "Tem algum dinheiro na conta?" Ela verificou o celular, R$ 42. A compra era R$ 183. Eles tiveram que pedir para a atendente tirar itens do carrinho ali na frente de todo mundo. Que vergonha! Saíram do mercado com uma sacola pequena sem olhar para trás. No carro, Marina perguntou: "Lucas, como a gente chegou nesta situação?" Ele não respondeu. Não tinha resposta. A segunda cena foi 3 semanas depois. A conta de luz estava atrasada, R$ 148, com multa por atraso. Lucas segurou o boleto e disse: "Marina, eu falei que precisava pagar isso na semana passada." Marina respondeu: "E eu falei que não tinha dinheiro na semana passada. Você não ouviu?" Ele ergueu a voz: "Se você tivesse parado de gastar com delivery, teria dinheiro." E Marina: "O delivery era R$ 40. A conta de luz é 148. Faça as contas." A briga durou 40 minutos.
Não foi sobre a conta de luz, nunca é sobre a conta de luz. Foi sobre cansaço, medo, sobre 2 anos fingindo que estava tudo bem, enquanto por baixo tudo afundava. Dinheiro não estraga relacionamento, a pressão do dinheiro estraga. E eles estavam no limite dessa pressão. Naquela noite, depois do silêncio, Marina foi até a mesa, abriu o notebook e começou a digitar. Lucas foi até ela, olhou a tela. Era uma planilha, com todos os cartões, todos os saldos, todos os juros. Ele puxou uma cadeira, sentou do lado e pela primeira vez em 2 anos, eles olharam para o mesmo problema juntos. Isso foi o começo de verdade. Mas espera, antes de eu te contar o que eles fizeram, preciso te explicar uma coisa que ninguém fala abertamente. Porque a dívida cresce mesmo quando você paga. Bom, parece absurdo, não é? Você paga todo mês, a fatura chega, você paga. E mesmo assim, quando abre o extrato, a dívida está maior. Como isso é possível? O cartão de crédito tem uma estrutura muito específica. Quando você não consegue pagar o total da fatura, o banco te oferece uma saída aparentemente gentil. Pague o mínimo, continue usando, fica tranquilo. O que eles não deixam claro é que o valor mínimo foi calculado para que você nunca quite a dívida. Não é exagero, é matemática. Quando você paga só o mínimo, esse valor cobre uma parte dos juros e quase nada do saldo real. No mês seguinte, os juros são calculados sobre o saldo que não foi pago e sobre os novos juros. É juros sobre juros, gente. E ele trabalha contra você com uma eficiência assustadora. Lucas e Marina estavam pagando mais de R$1.000 por mês só de mínimo. E o mínimo só pagava juros, tá? A dívida não diminuía. Era dinheiro indo embora sem resultado. Aqui tem uma pergunta que eu quero que você faça para si mesmo agora. Quanto você já pagou de cartão nos últimos 12 meses? Soma isto. Agora compare com quanto a dívida diminuiu. Se a diferença for pequena ou pior, se a dívida aumentou mesmo assim, você está exatamente onde Lucas e Marina estavam. E tem uma saída, mas ela começa com uma coisa que a maioria das pessoas evita: encarar a realidade de frente. Foi isso que Lucas e Marina fizeram naquela noite. Eles não saíram em busca de solução mágica, não procuraram empréstimo para cobrir dívida, não tentaram aumentar o limite do cartão. Eles sentaram e fizeram algo que deveriam ter feito 2 anos antes. Listaram absolutamente tudo, cada dívida, cada conta, cada gasto fixo, cada variável, sem omitir, sem arredondar, sem deixar para depois. Marina pegou um caderno, Lucas abriu o aplicativo do banco no celular e eles passaram 3 horas olhando para a realidade que tinham evitado por 2 anos. R$23.000 divididos assim: 8.000 no Nubank, 6.500 no Itaú, 4.000 no Inter, 2.300 em uma financeira, 1.200 num cartão de loja e R$900 num crediário que Marina mal lembrava que tinha aberto. Cada um com juros diferentes, cada um com vencimentos diferentes, cada um sugando uma fatia do salário todo mês. E quando eles somaram, tudo que saía todo mês só para pagar o mínimo de dívida, chegaram a um número que paralisou os dois. R$1.300 todo mês indo embora sem diminuir nada. Lucas ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Marina, a gente está trabalhando quase 1/3 do mês só para pagar juros. E era verdade. Mas sabe o que é mais interessante? Naquele momento, mesmo com tudo aquilo na mesa, eles sentiram algo que não esperavam sentir: alívio. Porque ver o problema com clareza, por mais assustador que seja, é melhor do que viver com um peso vago de saber que tem algo errado, mas não saber exatamente o que. Clareza dói menos do que incerteza. E essa clareza foi o que permitiu o próximo passo. Mas antes de pensar em pagar qualquer dívida, Lucas e Marina precisavam resolver um problema mais urgente.
eles continuavam gastando mais do que ganhavam. Não muito mais, mas o suficiente para a dívida crescer todo mês. E enquanto isso não mudasse, qualquer estratégia de pagamento seria inútil. Era como tentar esvaziar uma banheira com a torneira aberta. Então, eles fizeram algo que muita gente acha impossível. Listaram cada gasto do mês e decidiram o que ia ficar e o que ia embora, sem drama, com frieza. Streaming cancelado. Eram 3 assinaturas, R$ 120 por mês. Por ano, quase R$ 1.500 que iam para entretenimento enquanto a dívida só crescia. Delivery acabou. Marina calculou que pediam comida em média 4 vezes por semana. Eram quase R$ 600 por mês. Café fora de casa cortado. Não completamente, né? Todo dia para 2 vezes por semana. Conta de celular? Trocar os 2 planos por planos mais baratos. R$ 180 a menos por mês. No total, trocaram quase R$ 1.000 de gordura nos gastos. Dinheiro que saía todo mês sem que eles percebessem. Não eram luxos extravagantes, eram pequenos vazamentos e juntos afundavam o barco. Aqui eu preciso parar e te fazer uma pergunta direta. Você sabe exatamente quanto gastou no mês passado? Não uma estimativa, um número real? Se a resposta for não, você provavelmente tem o mesmo problema que eles tinham. Não é falta de dinheiro, é falta de visibilidade. E sem visibilidade, você não controla nada. Com os cortes feitos, Lucas e Marina liberaram quase R$ 1.000 por mês. Dinheiro que antes sumia, agora tinha destino. Mas aqui surgiu a primeira objeção. Lucas olhou para a planilha e disse: tá, temos R$ 1.000 sobrando, mas a dívida é de R$ 23.000. Vai levar anos para pagar. E ele estava certo. Pagando R$ 1.000 por mês, sem juros, levaria quase 2 anos para quitar tudo. Com os juros correndo, muito mais. Então eles precisavam de uma estratégia diferente, uma que acelerasse o processo. E foi aí que eles descobriram algo que a maioria das pessoas endividadas nunca ouve. A maioria das pessoas tenta pagar tudo ao mesmo tempo, um pouco de cada dívida todo mês. Parece justo, parece organizado, parece até responsável, né? Mas não funciona. Porque você está pagando juro em 6 frentes ao mesmo tempo. E em nenhuma delas você avança o suficiente para sentir progresso. Lucas e Marina entenderam que precisavam concentrar força. E para concentrar força, precisavam de munição. Então tomaram uma decisão estratégica, não emocional. Pararam de alimentar o rotativo. Não foi desespero, foi cálculo. Por 3 meses, eles não pagaram nenhum cartão. Guardaram esse dinheiro. Criaram uma reserva de negociação. O nome foi para o Serasa. Os bancos ligaram. Foram meses difíceis, mas eles tinham um plano. E aqui eu sei o que você deve estar pensando agora. Isso não é irresponsabilidade? Não é pior do que pagar? É uma pergunta legítima. E a resposta honesta é: depende de onde você está. Lucas e Marina já não tinham crédito real. Já estavam no limite. Já não conseguiam parcelar nada. O nome sujo mudava pouco na prática porque o crédito deles já estava travado pela própria dívida. O que eles fizeram foi trocar o prejuízo certo, mais de R$ 1.000 por mês indo embora sem resultado, pela possibilidade de negociar de verdade. E negociar de verdade significa uma coisa: chegar na mesa com dinheiro na mão. Banco não quer processo. Banco não quer calote eterno. Banco quer receber. E quando você aparece com uma proposta concreta, o jogo muda. Depois de 3 meses, Lucas atendeu a ligação de cobrança. Antes ele deixava tocar, ou desligava, ou prometia que ia pagar e não pagava. Dessa vez foi diferente. A atendente disse: boa tarde, posso falar com o Lucas? E ele respondeu: pode sim. Eu sei por que você está ligando. Eu quero resolver isso. Mas eu preciso que você me transfira para alguém que tem autoridade para negociar. Não quero falar com o atendente de cobrança. Eu quero falar com quem pode me dar uma proposta real. Isso já é diferente de 90% das ligações. A maioria das pessoas ou briga, ou chora, ou promete sem cumprir.
Transferiram para o supervisor. O supervisor disse: boa tarde, entendo que o senhor quer regularizar a situação. O valor em aberto é de R$ 8.200. Lucas disse: sim, e eu quero pagar, mas eu preciso ser honesto com o senhor. Eu não tenho 8.000, não vou fingir que tenho. O que eu tenho são R$ 2.500 disponíveis agora, em dinheiro. E a minha pergunta é simples: o banco prefere receber R$ 2.500 hoje ou continuar sem receber nada por mais alguns meses enquanto isso vai para a cobrança judicial? Houve uma pausa. Essa frase é a chave. Lucas não pediu favor, não implorou. Ele colocou o banco numa posição lógica. Ou você aceita o que eu tenho ou não recebe nada. E banco sabe que processo judicial custa caro e demora anos. Então, se você está passando uma situação como essa, anota essa dica que ela vale ouro. E aí o supervisor: deixa eu verificar o que eu consigo fazer. Um momento. Aí o supervisor falou o seguinte: senhor Lucas, a melhor proposta que consigo oferecer é R$ 2.500 de entrada e o restante em 12 parcelas de R$ 470 sem juros adicionais. Isso quita o saldo total de R$ 8.200. Lucas olhou para Marina, que estava do lado. Ela fez um sinal com a cabeça: aceita. Mas Lucas não aceitou na hora, não. Ele disse: eu preciso confirmar com minha esposa. Posso te ligar de volta em 1 hora? Mas você sabe por que ele fez isso? Porque quem aceita na hora dá poder para o outro lado. Quem pede um tempo passa a mensagem de que tem opções. E quando ligou de volta, aproveitou para testar mais uma vez. Conversei com minha esposa. A gente topa, mas preciso que você confirme. Isso vai constar como dívida quitada no Serasa assim que eu pagar a entrada? O supervisor: o registro será atualizado em até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento. Aí ele anotou o número de protocolo, pediu confirmação por escrito via e-mail e só depois fechou o acordo. Percebe o que aconteceu nessa ligação? Presta atenção. Lucas não pediu, ele propôs. Ele não implorou, ele negociou, ele não aceitou de imediato, ele testou e saiu de uma dívida de R$ 8.000, pagando R$ 2.500 de entrada e 12 parcelas fixas, sem mais um centavo de juro rotativo. Eles repetiram esse processo com cada cartão, cada negociação um pouco diferente, mas com a mesma lógica. Chegue com dinheiro real, faça uma proposta concreta, não aceite a primeira oferta sem questionar e sempre peça tudo por escrito. Em 6 meses, o primeiro cartão estava zerado. E sabe o que aconteceu quando o Lucas viu aquele saldo zerado pela primeira vez? Ele ligou para Marina no meio do dia. Ela achou que era problema, mas ele disse só isso: o Nubank está zerado. E ela chorou de novo, mas dessa vez foi diferente. Com o primeiro cartão quitado, eles partiram para o próximo. E aqui tem uma decisão que vale a pena entender. Existem mais de uma forma de ordenar o pagamento das dívidas. Uma escola diz: pague primeiro a dívida com maior juros. Matematicamente, é a mais eficiente. Você economiza mais no longo prazo. A outra diz: pague primeiro a menor dívida, você quita mais rápido, sente o progresso e o progresso alimenta a disciplina para continuar. Lucas e Marina usaram os dois. Começaram pela menor dívida, o crediário de R$ 900, para sentir a vitória rápida. Depois foram para a dívida com maior juros. E assim por diante, sempre aplicando o valor liberado de uma dívida para acelerar a próxima. Cada dívida quitada aumenta a força que vai para a próxima. É uma bola de neve, mas dessa vez a favor deles. Mas aqui tem algo que ninguém fala sobre esse processo. É crucial saber disso. A parte mais difícil não é a financeira, gente, é a psicológica. Porque você vai passar meses sem ver resultado visível. A dívida ainda parece grande, o sacrifício ainda é real. E o cérebro começa a perguntar: vale a pena? Vai dar certo mesmo? Lucas sentiu isso no 4º mês. Estava cansado da restrição. Queria comprar uma coisa pequena, um presente para Marina, mas o orçamento não deixava. E ele teve um momento de querer abandonar tudo. Marina segurou. Ela abriu o caderno onde anotavam um progresso e mostrou: Lucas,
A gente já pagou R$ 4.200 de dívida em 4 meses. 4 meses atrás, isso era impossível. E foi isso que manteve os dois. Progresso visível, registrado, celebrado. Se você está nesse processo agora, anote não só o quanto deve, mas anote também o quanto já pagou, porque o cérebro precisa ver o avanço para continuar acreditando que vale a pena. Agora você não vai imaginar o que aconteceu. No 8º mês, Lucas perdeu o emprego. Perdeu o emprego. A empresa cortou o pessoal, ele foi um dos cortados. E naquele momento, tudo poderia ter desmoronado. Mas acredita que não desmoronou? E o motivo é mais simples do que você imagina. Eles sabiam exatamente quanto precisavam para sobreviver um mês. Tinha um número na ponta da língua. R$ 2.200 cobria tudo que era essencial. Sabiam quanto tinham guardado. Sabiam quais contas podiam pausar e quais não podiam. Reserva de emergência não é luxo de rico, não. É o que separa uma crise de uma catástrofe. Lucas ficou 2 meses desempregado. Nesse período, Marina assumiu as contas essenciais. Avisaram os bancos, foram transparentes, pausaram os pagamentos, acordaram tudo temporariamente. E quando Lucas conseguiu um novo emprego, com salário ligeiramente menor, eles retomaram, ajustaram o plano e continuaram. O plano não dependia de tudo dar certo. Era um plano construído para resistir quando as coisas dessem errado. E essa é a diferença entre um plano real e uma planilha bonita. Levou 1 ano e meio no total. 1 ano e meio para sair de R$ 23.000 de dívida com uma renda que, em parte do período, foi de apenas R$ 2.200 por mês. No final, eles não estavam ricos, mas estavam livres. E hoje, 3 anos depois, Lucas e Marina têm uma reserva de emergência de R$ 6.000, têm um orçamento que funciona, têm cartão de crédito de novo, mas dessa vez como ferramenta, não como muleta. E tem algo que não tem preço. Eles têm paz. Paz para dormir sem pensar em conta vencida. Paz para abrir o extrato sem medo. Paz para planejar o futuro, em vez de só apagar incêndio. Agora eu quero falar com quem está me assistindo e ainda não está endividado. Porque talvez você esteja pensando, isso não é comigo, eu pago minha fatura em dia, eu não tenho dívida, e é ótimo, de verdade. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe para onde vai o seu dinheiro todo mês? Sabe de verdade? Porque o caminho que Lucas e Marina percorreram começou anos antes da dívida de R$ 23.000. Começou quando eles pararam de prestar atenção, quando o cartão virou hábito automático, quando a fatura passou a ser uma surpresa todo mês. A dívida não apareceu de uma vez, ela foi construída em pequenas decisões invisíveis, e evitar esse caminho exige o mesmo método que sair dele: clareza, controle, plano. Se você quer nunca passar pelo que eles passaram, comece agora, não quando tiver problema. Saiba exatamente quanto entra, quanto sai, para onde vai o dinheiro e quanto sobra todo mês, sem exceção. Porque organização financeira não é sobre planilha bonita, é sobre você ter controle real da sua vida. E controle real começa com informação real. A história de Lucas e Marina não é exceção, é padrão. Milhões de brasileiros estão exatamente onde eles estavam, devendo mais do que ganham, pagando o mínimo que não resolve, usando crédito para pagar crédito e achando que o problema é ganhar pouco. Não é, gente. O problema é o sistema e o antídoto é entender o jogo. Você pode ganhar R$ 10.000 todos os meses e estar afundando, ou pode ganhar 3.000 e estar construindo algo. A diferença não é o quanto entra, é o quanto você sabe para onde vai. Lucas e Marina aprenderam isso do jeito mais difícil. Você não precisa. E agora eu te faço uma pergunta. Hoje você está sobrevivendo ao cartão ou você está dominando o cartão? Deixe nos comentários, sem julgamento, só verdade. Porque aqui o que importa não é onde você está agora, é para onde você decide ir. E se esse conteúdo fez sentido, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso
E se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo assim, real, sem frescura, sem promessa mágica, só verdade sobre o dinheiro. Eu sou a Cisa e este é o canal Finanças do Dia a Dia. A gente se vê no próximo.